Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. O meu desenho favorito é o Scooby-Doo. Eu já assisti milhares de vezes e sempre que dá eu assisto de novo. Há vários pontos interessantes dessa saga que nos renderiam algumas reflexões, como por exemplo os conceitos de amizade, as relações sobre o medo e desafios que são apresentados no desenho, mas eu quero falar sobre apenas um elemento. Se você já assistiu pelo menos uma vez na vida, com certeza você percebeu que o Salsicha e o Scooby se diferenciam bastante dos outros integrantes da Mistério S.A. Eles são um pouco atrapalhados, um pouco medrosos, só pensam em comer e sempre estão criando alguns problemas. Justamente por isso, frequentemente eles acabam sendo alvos de críticas e até mesmo são colocados de lado nos planos da equipe. As suas características peculiares os colocam no foco da reprovação e até mesmo da discriminação. Embora o desenho aponte isso de maneira sutil, há também uma mensagem reflexiva importante mostrada quando os outros personagens reconhecem a lealdade, a amizade, o companheirismo dos dois e até mesmo a relevância das suas ações despretensiosas que levam à resolução dos mistérios por caminhos pouco prováveis. A questão é que o mundo está recheado de pessoas que se diferem pelas suas características, que nem sempre manifestam personalidades compatíveis com a nossa, que são singulares na sua forma de pensar, de agir, de se vestir, de se comportar, de dançar, de bater palmas, de comer, que são particulares na sua identidade biológica e cultural, e seja lá o que for. Falar sobre preconceito é até um pouco arriscado nos dias de hoje, porque esse termo foi apropriado por movimentos ideológicos como se fosse um vocabulário privativo, sabe? A irresponsabilidade no tratamento de pautas sérias banalizou conceitos. Preconceito não é assunto privativo de ninguém. Pode e deve ser falado por qualquer pessoa que verdadeiramente o repudia, entendendo, claro, que a sua manifestação é ampla e não específica. Preconceito não é discordar de ideias. Embora seja muito comum atualmente as pessoas serem taxadas de preconceituosas pelo simples fato de terem opiniões divergentes e defenderem valores divergentes. Preconceito no seu sentido reflexivo e não somente no significado literal da palavra é o hostilizar, ofender, menosprezar, excluir, inferiorizar, desmoralizar, privar alguém de respeito e dignidade. Na minha opinião, todo tipo de preconceito, discriminação, bullying ou inferiorização surge a partir de uma inquietação de seres que não se asseguram e não reconhecem a sua própria autenticidade. Então, na tentativa de amenizar essa sensação de fragmentação pessoal, de insatisfação consigo mesmo e de falta de preenchimento na sua alma, essas pessoas desqualificam aquilo que difere de si. De forma ilícita, utilizam uma ferramenta grotesca para desfocalizarem as suas próprias fragilidades de identidade. O preconceito é apontar a diferença do outro para não olharem para aquilo que você não gosta em si mesmo. Seja por raça, etnia, gênero, escolaridade, classe social, profissão, religião, nacionalidade, maneiras de se comportar, traços de personalidade e a lista vai embora. O preconceito nunca vai surgir de pessoas que se garantem, de pessoas que sabem quem são, de pessoas que possuem a autoestima equilibrada, moderada.
A discriminação é fruto da insegurança sobre si mesmo, da incapacidade de autoafirmar a sua própria identidade. No Scooby-Doo, há momentos em que o Salsicha, querendo demonstrar que a sua participação na equipe tinha relevância, ele toma algumas atitudes de liderança. E o Fred, sentindo a ameaça de ter o seu lugar roubado, o menospreza. Uma pessoa bem resolvida consigo não tem tempo para desmerecer o outro, para tratar as diferenças com desdém. A sua preciosidade não é reforçada pela supremacia, e sim pela exclusividade de ser um. E quando eu falo um, é um mesmo. Um único ser e não uma classe de pessoas. Um grupo que se reúne por uma característica em comum. Porque classe de gente só existe uma, a de seres humanos integrais. Embora o mundo esteja superpolarizado, com a polarização crescendo dentro de grupos já divididos, se é que você me entende, a Bíblia quebra todos esses conceitos. Veja o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Nessa vida nova já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. O que importa é que a pessoa tenha Cristo e ele é igualmente acessível a todos. Aqui neste versículo está elencado apenas alguns dos contrastes que eram tratados com divergências no contexto em questão. Mas se nós fôssemos transcrever isso para a nossa realidade hoje, a lista ficaria muito grande. Paulo teria que descrever talvez muitos outros aspectos da vida humana que nós temos tratado com preconceito, com diferenças, com menosprezo. Quando estamos em Cristo, o preconceito, a divisão, a exclusão passa longe de ser algo aceitável. Ele é um para todos e nós somos um com ele. Atos capítulo 17, versículo 26, diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Se nós pudéssemos olhar com os olhos de Deus e pudéssemos contemplar a beleza que Ele vê exatamente como ela é, nós nos sentiríamos facilmente constrangidos por perder tempo com discriminações. A nossa verdadeira identidade é aquilo que somos sem diploma, sem títulos, sem cargos, sem aparências, sem selos, sem privilégios, sem vantagens. É aquilo que somos nus, despidos, como viemos ao mundo. Aquilo que está relacionado ao nosso valor intrínseco, e não ao que conquistamos depois ou como nos transformamos ao longo do tempo. É o valor que temos no coração de Deus, desde antes mesmo de termos nascido. Nós não precisamos apagar a luz do outro para aparecer. A diversidade é o resultado mais belo da criatividade infinita de Deus. A sua beleza se manifesta nas diferenças, nos contrastes, nas extravagâncias, nas exclusividades, nas coisas exóticas, no sobrenatural. Mas aqui eu queria abrir um parênteses, porque nós não podemos confundir a criatividade divina com as distorções humanas. Nem tudo que existe como comportamento social consolidado hoje foi Deus que criou. Aliás, muito do que se vê hoje entra em contradição com princípios e valores morais e até mesmo com preceitos biológicos e naturais. Mas a criatividade do Senhor é abundante e está definitivamente revelada em todas as pessoas, de diversas formas. Uma pessoa preconceituosa certamente não olha no espelho com paz no seu coração. Se ela tivesse segurança sobre si, adoraria contemplar aquilo que é diferente de si e perceber o quanto isso enriquece a nossa existência e enobrece a nossa vida. Preconceito é atribuir favoritismo àquilo que achamos que tem mais valor, mas no coração de Jesus possui igualdade. Ser livre de preconceito não é aceitar tudo, concordar com todos e dizer amém para qualquer opinião. Uma coisa não anula a outra. Nós podemos muito bem discordar, reprovar e inclusive corrigir,
se tivermos direito para isso, sem em nenhum momento arrancar a dignidade, desrespeitar ou tratar a pessoa como se ela não tivesse o mesmo valor existencial que nós. Jesus se assentava com os publicanos, conversava com os pecadores e se relacionava com todo tipo de gente. E embora não concordasse com grande parte das suas práticas, opiniões e comportamentos, e até mesmo os exortasse publicamente, mostrou na cruz que o valor de todos importava igualmente e que nada, como disse Paulo, poderá nos separar do amor de Deus se rendermos a nossa vida a Ele. Scooby e Salsicha já solucionaram vários mistérios, mesmo com a sua irreverência, atrapalho, covardia e inabilidade para seguir os planos. Fred é o grande líder, Velma é a mente inteligente e Daphne é aquela que usa a criatividade para se virar da encrenca com estratégias bem únicas. Mas os três não são uma equipe sem os dois diferentões. Na moral final de todos os episódios, as diversidades se complementam, se enriquecem mutuamente, amplificam o brilho de cada um, sem competições, sem invejas, sem preconceitos. Deus criou um universo infinito, do qual nem compreendemos tamanha grandeza, e as pessoas perdem tempo tentando ofuscar a identidade do outro como se fosse faltar lugar para alguém. Guarde o seu coração disso, porque o único lugar que não vai existir espaço para algo é no céu, no que se refere à discriminação.